muita alegria que queremos dar início a mais esse programa de Lexio Divina. Hoje, dia 18 de janeiro, essa segunda-feira em que começamos um dia nas nossas casas, pela vida de oração. Geralmente nas nossas casas de vida é um dia de deserto, de maior escuta do Senhor. E para as pessoas que começam uma semana de trabalho, é um dia importante para escutar o que Deus quer de nós nessa semana de trabalho. Então, quero acolher a todos com muita alegria. E nessa segunda-feira nós estamos no 4º dia da nossa novena de São Francisco de Sales. E hoje aconselho a pedirmos a graça da humildade. Quando caímos, quando temos faltas, recebamos isso como uma escola de humildade. São Francisco de Sales dizia que cada queda é mais uma aula sobre a humildade. Olhem essa frase bonita dele. Bem-aventuradas as imperfeições, pois elas fazem-nos conhecer a nossa miséria, exercitam-nos na humildade, no desprezo de nós mesmos, na paciência e na diligência. Então, bem-aventuradas as imperfeições que me fazem crescer na humildade, que me fazem ter consciência da minha pequenez e, por isso, ser mais humilde e ter mais recurso a Deus. Hoje, a igreja nos dá essa leitura de Hebreus 5, 1 a 10. Você pode abrir a sua carta aos Hebreus e vamos ler juntos essa palavra que tanto nos inspira quando se escuta: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porquanto todo sumo sacerdote, tirado no meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias da sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, tornou-se para todos aqueles que lhe obedecem causa e princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que bonito perceber que o próprio Jesus, que é chamado Filho de Deus, o próprio Jesus que é gerado como Filho de Deus, ele vai aprender a obediência como uma escola de bênção para os outros. Ele que aprende a se submeter vai depois ser autoridade e proteção para todos aqueles que lhe obedecem, se tornando princípio de salvação. E é bonito porque ele foi atendido por causa da sua submissão. Nós também, se aprendermos a nos submeter a Deus, seremos atendidos em nossas súplicas. Se obedecermos a Deus, Deus nos obedecerá. Se obedecermos a Deus e se aprendermos a pedir segundo a sua vontade, veremos os nossos desejos mais profundos serem realizados. E, mais do que isso, nos tornaremos causa de salvação para aqueles que nos obedecem. Uma pessoa submissa é uma pessoa que vai poder tornar-se autoridade para outras pessoas. E a submissão é uma graça de proteção, como num telhado em que uma telha está debaixo da outra telha. Então ela está protegida das intempéries. Quando o telhado se destelha e todas as telhas são independentes, então é alagamento certo. E a casa toda voa e há grandes estragos. Então a submissão é uma graça de proteção. É uma graça não só de ser protegido, mas tornar-se protetor para outras almas. O Salmo 109 vai dizer: Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. Desde Sião o Senhor estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gosto muito dessa palavra: senta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos meus pés.
Como o Senhor que pede a Maria e a Marta também, ele faz esse pedido de dizer, para um pouquinho, senta-te aqui ao pé de mim, até que eu possa vencer tudo aquilo que te atormenta, tudo aquilo que te agita, tudo aquilo que te aflige. Ele vem para dominar aquilo que nos faz sair da graça. Então peçamos essa graça de nos sentarmos ao pé do Senhor, de tomarmos esse tempo tranquilo, sem distrações, para que Ele vença todos os nossos inimigos. Marcos 2 é o evangelho do dia de hoje, Marcos 2, 18 a 22. Você pode abrir a sua Bíblia e esse evangelho bonito, Marcos 2, 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e vieram dizer-lhe, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Naquele dia, ninguém faz remendo, jejuarão naquele dia. E ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estoura os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Quer dizer que a vida espiritual é como esse vinho novo, tão forte, que ela te arrebenta, mas para te recriar, para te regenerar, para que você também seja gerado de novo. A palavra de Deus não permite que haja uma coabitação entre o velho e o novo. A palavra de Deus vem para nos regenerar, para nos gerar de novo, para trazer em nossos corações um homem novo. E o jejum é uma arma de purificação. O jejum é uma arma de trazer para cima, não as nossas paixões, os nossos desejos, mas justamente o desejo de sermos gerados de novo. Hoje, talvez você não vá jejuar a pão e água, como nós jejuamos na sexta-feira, mas você pode fazer jejuns de amor, jejuns da sua vontade própria, jejuns desse homem velho que quer puxá-lo para trás, desse homem que não quer se converter. Hoje temos Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do século I, que vai nos dizer, tende fé em Cristo e caridade. Esforçai-vos por reunir mais frequentemente para dar graças a Deus e louvá-lo. Pois quando vos congregueis com maior frequência, as forças de Satanás são abaladas, e pela concórdia da vossa fé é vencida a morte que ele traz consigo. Nada é preferível à paz que acaba com toda a guerra, celeste e terrena. Nada vos faltará se tiverdes em Jesus Cristo perfeita fé e caridade, que são o princípio e o termo da vida. O princípio é a fé, a caridade é o termo. O princípio é a fé, a caridade é o termo. As duas bem unidas são o próprio Deus. Tudo mais que pertence à perfeição humana lhe está ligado. Ninguém que professe a fé pode pecar, nem o que possui a caridade consegue odiar. Conhece-se as árvores por seus frutos. Igualmente, o que se declara de Cristo será reconhecido por suas obras. Não se trate agora de declarações, mas de perseverança na virtude da fé até o fim. Melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Forte essa palavra. Melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Coisa boa é ensinar, se quem diz o pratica. Pois só um é o mestre que disse e tudo foi feito. Mas também tudo quanto ele fez em silêncio é digno do Pai. Quem possui a palavra de Jesus pode em verdade ouvir o seu silêncio, a fim de ser perfeito, agir como fala e ser conhecido quando silencia. Ao Senhor nada se esconde. Até nossos segredos mais íntimos lhe estão próximos. Façamos então todas as coisas em sua presença, visto que somos seus templos. Que ele seja em nós o nosso Deus, é ele que é e aparecerá a nossos olhos na justa medida do nosso amor. Não vos enganeis, meus irmãos, os perturbadores da família não herdarão o reino de Deus. Se perecerão aqueles que assim agiam, segundo a carne, quanto mais aqueles que corromper a fé em Deus com falsas doutrinas, pela qual Jesus Cristo foi crucificado.
Este tal, tornado impuro, irá para o fogo inextinguível, juntamente com o que escutar. Na cabeça o Senhor recebeu a unção do óleo para que a igreja espalhe o perfume da incorrupção. Não aceiteis a unção do péssimo odor da doutrina do príncipe desse mundo. Que não aconteça levar-vos cativos para longe da vida prometida, porque não somos todos verdadeiramente prudentes, nós, os que recebemos o conhecimento de Deus, isto é, Jesus Cristo. Porque loucamente perecer, por não recebermos o dom enviado pelo Senhor. Mas o meu espírito está pregado na cruz, escândalo para os incrédulos, salvação e vida eterna para nós. Que bonito essa advertência desse grande bispo e mártir que nos ensina a verdadeiramente termos esse cuidado de nos tornarmos transparentes diante do olhar de Deus. E durante todo esse mês nós temos feito esse caminho bonito de consagração ao Verbo encarnado através da Virgem Maria. Tem sido um caminho muito bonito de caminharmos dia após dia para nos consagrarmos a Nosso Senhor. E nesse 18º dia da nossa consagração, nós fazemos como que uma conclusão desta semana do conhecimento de si. E nessa semana o tratado vai nos dizer que somos fraqueza, que somos pecado, que temos feridas do pecado original, mas nesse 6º dia desta semana dedicado ao conhecimento de si, o tratado vai nos dizer algo de maravilhoso. Nós temos um segredo da graça. E o segredo da graça é que nós temos, ao confiar na Virgem Maria, uma grande riqueza de santificação. O tratado nos propõe que confiemos tudo a ela. E olha o que diz São Luís. Um dos grandes segredos da graça, desconhecida pela maioria, é que em pouco tempo, com suavidade e facilidade, vamos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher de Deus e nos tornar perfeitos. Então há um segredo com essa consagração maravilhoso, que o Senhor vai fazer acelerar o nosso processo de santificação, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Deus, nos tornando perfeitos. Para que aconteça essa graça de santificação, o Senhor nos pede certas renúncias. Primeiro, a renúncia do nosso corpo e dos nossos sentidos e membros. Consagrar todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos e membros à Virgem Maria e renunciar ao uso do nosso corpo como se ele fosse meu. A partir dessa consagração, o meu corpo não me pertence mais, os meus sentidos não me pertencem mais, são deles. E olha, São Francisco de Sales diz assim: os maus odores são rosas para mim. Aceitar com alegria todas as estações como elas se apresentam. Maria está ali, muito próxima, com as suas graças, e ela nos convida a aceitar tudo pelo meio das renúncias. Então, aquilo que pode atacar os nossos sentidos, aquilo que pode atacar o nosso corpo, aprendermos a renunciar tudo isso por amor. Também consagrar à Virgem Maria a nossa alma com todas as suas faculdades. Nossa inteligência, o nosso juízo, o nosso querer, os nossos sentidos interiores, a nossa imaginação, a nossa sensibilidade, a nossa memória, todas as nossas capacidades. Consagrar a Maria. E pedir que a Virgem Maria, ela cuide de todas essas potencialidades para que tudo isso esteja ao serviço de Nosso Senhor. A Virgem Maria é tão obediente, é tão impregnada da palavra de Deus que ela só pode nos ensinar a viver retamente. Também com as ladainhas que nós temos meditado, rezado, e que você pode ir cantando elas ao longo de todo o dia, rezando com elas. Santo Agostinho diz que quando a gente canta, nós rezamos duplamente, nós rezamos 2 vezes. E aprendermos de verdade a dar à Virgem Maria todos os nossos bens, interiores, exteriores, aquilo que nós possuímos, aquilo que nós usufruímos, tudo isso é da Virgem Maria. Nada disso nos pertence. O Senhor nos confia bens, mas para que nós administremos esses bens, eles não são nossos. Também quando nós recebemos algo de presente ou quando algo nos é emprestado, não achar que é só para nós ou que é para nós, mas perguntar de verdade qual o uso daquele bem. Nem tudo o que nos é dado é para nós. Às vezes nós recebemos algo, mas é para que nós doemos a alguém que precisa bem mais do que nós. Consagremos também à Virgem Maria todos os nossos bens interiores, todos os nossos méritos, todas as nossas orações, todos os nossos sacrifícios e peçamos que ela
administre isso como ela quiser, renunciando mesmo a dispor desses bens. Então, o segredo da santidade é deixar com que seja a Virgem Maria a nossa banqueira, aquela que vai gerir os nossos bens. E isso é a grande riqueza da nossa santificação. Porque qual é então o trabalho do homem? Amar a Deus e amar o próximo. O homem não deve mais se preocupar nem com o seu corpo, nem com os seus bens, os seus talentos, os seus bens interiores ou exteriores, os seus méritos. Nada disso deve lhe preocupar. Qual é a única preocupação do homem? Amar a Deus e amar ao próximo. A caridade para com Deus e a caridade para com o próximo. E São Luís vai dizer assim: deixemos o inteiro e pleno direito de dispor de nós e de tudo o que nos pertence, sem exceção, segundo a sua vontade, para a maior glória de Deus neste mundo e na eternidade. Então, através dessa consagração, você vai dar a chave da tua vida à Virgem Maria e você vai dizer: olha, Virgem Maria, dispõe como quiseres, és tu que vais gerir a partir de agora a minha vida. Você pode abrir o tratado no número 171, que são os números que esse dia, até o 180, que são os números que nesse 18º dia da nossa consagração nós vamos trabalhar. Nosso próximo ofere grandes bens desta devoção. O que pode ainda levar-nos a abraçar esta devoção são os grandes bens que por ela receberá o nosso próximo. Pois praticando-a, exercemos para com ela a caridade de uma maneira iminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório e imprecatório de todas as boas obras, de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfação, seja até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, à conversão dos pecadores ou à libertação das almas do purgatório. Não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar as almas do purgatório sem fazer quase nada mais do que aquilo que cada um está obrigado ao seu estado? E no número 172, São Luís vai dizer: para conhecer a excelência desse motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório. Bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois que é de dar a uma alma a posse de Deus. Mesmo que por esta prática não se livrasse mais do que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? Então o tratado vai nos assegurar que muitas almas vão receber muitíssimas graças através dessa consagração. E você não vai ter a decisão de que alma é que vai receber os méritos desse teu caminho de consagração, mas bastaria uma alma ganhar o céu para que isso valesse mais do que criar o céu e a terra. 172, é preciso notar ainda que as nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e imprecatório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar os pecadores do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem sem vontade própria e por uma uma desinteressada caridade, torna-se, na verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. E há de verificar-se à hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só se tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento, que glória na eternidade. Então, a certeza de que, através desse caminho de consagração, muitas almas vão ser resgatadas e que a misericórdia de Deus é atraída para as almas. Esta devoção é também um meio admirável para
a perseverança. 173 vai dizer: finalmente, o motivo mais poderoso de que, certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Por que que a maior parte dos justos, ao invés de avançar em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtude e de graças que tinham? Esta infelicidade provém, como já demonstrei, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, fia-se em si próprio e crê-se capaz de guardar o tesouro das suas graças, virtudes e méritos. Então, através dessa consagração, a alma vai ter a capacidade de perseverar bem mais. Por quê? Porque ela já não vai se fiar nela mesma. Ela vai acreditar, confiar bem mais em Deus. Continua o 173 dizendo assim: por esta devoção, confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. Tomamo-la por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio, do mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nulo arrebatar. Dizemo-lhe como um bom filho à sua mãe: depositum custodi, isto é, a minha boa mãe e soberana, reconheço que até o presente muito mais graças tenho de Deus recebido por vossa intercessão do que mereço. E esta minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guarda esse tesouro, e que por demais fraco e miserável eu sou para conservá-lo em mim. Recebi em depósito tudo o que possuo, e conservai-mo por vossa fidelidade, vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei salvo de meus inimigos. Então, este depósito fiel que é a Virgem Maria, em que eu posso guardar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, toda a minha vocação, todo o meu passado, presente e futuro. 174 diz assim: é o que São Bernardo, para inspirar-nos nessa prática, diz: enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. E sendo-vos propícia, chegareis a porto de salvação. O mesmo parece dizer São Boaventura, mas em termos ainda mais claros. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que esta plenitude não diminua. Impede que as suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam as suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que nosso Senhor castigue os pecadores. Tão bonito, porque a Virgem Maria vai ser essa depositária para que a plenitude que é confiada a cada um de nós não se dissipe, não se perca. Ou seja, para que perseveremos e que guardemos todos os tesouros que Deus nos faz depositário. No número 175 diz assim: a Santíssima Virgem é a Virgem fiel que por sua fidelidade a Deus repara as perdas que Eva infiel causou por sua infidelidade, e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso, um santo a compara à âncora firme, porque os detém e impede de sossobrar num mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam por não se firmar nesta âncora inabalável. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança, como a uma âncora firme. Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros com o fito de perseverar na virtude. Felizes, 1000 vezes felizes os cristãos que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como a uma âncora firme. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados que nela buscam abrigo como a arca de Noé. As águas do dilúvio dos pecados que afogam e guiam por mim não pecarão, diz ela com a sabedoria. Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva que se apegam à mãe e virgem fiel,
que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais à sua palavra, e que ama aqueles que a amam, não só com um amor afetivo, mas com um amor efetivo e eficaz, e pedindo-os que, por uma grande abundância de graças, de recuar na virtude e de cair no caminho, perdendo a graça do seu Filho. Tão bonito esse número 175, que vai nos dizer o quanto aprendemos a ter com esta devoção um amor não só afetivo, mas um amor efetivo e eficaz, para não perdermos todas as graças alcançadas. O número 176 diz assim: esta boa mãe recebe sempre por pura caridade tudo o que lhe entregamos em depósito, e desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato do depósito, a guardá-lo para nós. Do mesmo modo que uma pessoa a quem eu confiasse 1000 escudos, seria obrigada a guardá-lo para mim. De tal modo que, se por sua negligência meus 1000 escudos se perdessem, seria ela, com justiça, a responsável. Mas isto não acontece, pois Maria, a Virgem fiel, jamais deixará perder-se por sua negligência o que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão céu e terra do que ela ser negligente e infiel para aquelas que nela se fiam. Então podemos confiar na fidelidade da Virgem Maria, porque tudo que lhe confiarmos, ela vai cuidar como uma virgem prudente e fiel. 177. Pobres filhos de Maria, extrema é a vossa fraqueza, grande é a vossa inconstância, viciado o vosso íntimo. Sois, eu o confesso, da mesma massa corrompida do que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais por isso a coragem, consolai-vos e regozijai-vos. Eis o segredo do que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis o vosso ouro e a vossa prata nos cofres já forçados pelo espírito maligno que vos roubou, cofres por demais exíguos e fracos e velhos para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos manchados e infeccionados pelo pecado. Pode ser que o pecado ainda não, aí já não esteja, mas o odor permanece aí e a água ficará contaminada. Não despejeis vosso vinho fino em velhos tonéis, já que contiveram vinho ordinário, ficará estragado e o perdereis. Então, verdadeiramente podemos confiar a nossa beleza, as nossas graças, tudo aquilo que nós somos, a essa fiel depositária que é a Virgem Maria. E não confiar em nós mesmos, porque somos tão fracos, tão inconstantes, tão, como diz, viciados no nosso íntimo, que confiando em nós não vamos longe. No número 178, embora me entendeis almas predestinadas, falo mais abertamente, não confieis o ouro da vossa caridade, a prata da vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos dos vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido que sois vós. Porque sereis pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios, que buscam e espreitam noite e dia, momento próprio para o ataque. Estragareis com o mau odor do amor próprio, da confiança própria, da vontade própria, tudo o que Deus vos dá de mais puro. Por isso, depositai, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável e o trono da honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne na devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças e em virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como uma torre de marfim. Oh, quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia em tudo e por tudo. Ele é todo de Maria e Maria é toda dele. Ele é todo de Maria e Maria é todo dele. Pode-se dizer afoitamente com Davi, Maria foi feita para mim. Ou como discípulo bem-amado, eu a tomei como toda a minha riqueza, ou como o próprio Jesus Cristo, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas.
E terminamos hoje com esse número 180 que diz: se algum crítico ao ler isso achar que falo exageradamente ou por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreende, ou por ser um homem carnal que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser do mundo e não pode receber o Espírito Santo, ou por ser orgulhoso e crítico, que condena e despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam. E é para elas, afinal, que eu escrevo. Tão bonito vermos essa graça da Virgem Maria, em que nós podemos dizer que ela é toda nossa e nós somos toda dela. Que o Senhor venha nos abençoar ao longo desse caminho em que reconhecemos a nossa verdadeira identidade, mas queremos ser gerados novamente por Ele. As nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura,
juntos gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor.
de todas as tentações e ciladas do demônio. Livrai-nos, Senhor, de toda presunção e desesperação. Livrai-nos, Senhor, do ataque à verdade conhecida. Livrai-nos, Senhor, da inveja da graça fraterna. Livrai-nos, Senhor, de toda obstinação e penitência. Livrai-nos, Senhor, de toda negligência e temor do Espírito. Livrai-nos, Senhor, de toda impureza da mente e do corpo. Livrai-nos, Senhor, de todas as heresias e erros. Livrai-nos, Senhor, de todo mau espírito. Livrai-nos, Senhor, da morte má e eterna. Livrai-nos, Senhor, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho. Livrai-nos, Senhor, pela milagrosa conceição do Filho de Deus. Livrai-nos, Senhor, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado. Livrai-nos, Senhor, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor. Livrai-nos, Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor. Livrai-nos, Senhor, no dia do juízo. Livrai-nos, Senhor, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo, um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para suportar as perseguições pela justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insígne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos,
refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos logra perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.